Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 5 de dezembro, celebramos o segundo domingo do tempo do Advento e nos aproximamos cada vez mais da chegada de Cristo em seu Natal. No Evangelho desse domingo, o Senhor nos chama a proclamarmos sua palavra em meio ao deserto, semeando a esperança. Assim, Cristo nos confirma em seu amor e em sua promessa gloriosa. Se você deseja receber essa palavra vinda de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode estar semeando a esperança em coração angustiado. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. Irmãos queridos, no comecinho do Evangelho de hoje, São Lucas parece que vira de cabeça para baixo a maneira da gente pensar e ver as coisas, a vida, as mudanças que acontecem de fato, de verdade sobre a terra. São Lucas começa o Evangelho de hoje fazendo um elenco de pessoas importantes. E ele diz: no 15º ano do império de Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador na Judéia, Herodes reinava na Galileia, seu irmão Filipe em Traconítide e na Itureia, Lisânias reinava em Abilene, Caifás e Anás eram sumos sacerdotes. Deus falou com um homem chamado João no deserto. É como se São Lucas fizesse o elenco de homens importantes e da posição que cada um deles ocupava. Mas no final, é como se ele dissesse para a gente: a nenhum desses Deus falou. Nenhum deles soube ouvir a voz de Deus. Nenhum deles tinha uma posição nos planos de Deus. Mas um homem chamado João, que vivia no deserto da Judéia, esse homem escutou a voz de Deus. Com ele, o Senhor abriu o seu coração, e esse João fez toda a diferença. Esse João foi instrumento de Deus naquele tempo. Esse João foi um transbordar de esperança para as pessoas que o encontraram naquele tempo. Irmãos, quem sabe hoje esse trechinho do Evangelho não é uma ajuda para a gente começar a ver as coisas ao redor da gente de uma maneira um pouquinho diferente. Assim como há 2000 anos atrás, hoje também existem muitas pessoas que se consideram importantes, ou que o mundo diz que são importantes, pessoas que têm posições-chave em tantos lugares, pessoas que têm recursos, pessoas que pensam que têm a vida de milhões de outras nas mãos. Ainda hoje a gente pode olhar para essas pessoas como referências, como inspiração, como alvo para a gente. Eu também gostaria de chegar lá, eu também gostaria de ser bem-sucedido desse jeito. Mas quem sabe hoje o Espírito Santo não gostaria de dizer para a gente: não se engane. As pessoas que fazem a diferença em cada tempo, as pessoas que têm um lugar nos planos de Deus em cada tempo, são as pessoas que ouvem a voz de Deus, são as pessoas que são instruídas pelo seu Espírito Santo, são as pessoas que espalham ao redor delas encorajamento, esperança. Essas pessoas são especiais. Essas pessoas não dependem de posição,
não dependem de onde os homens as colocam. Essas pessoas não dependem de recursos que vêm de fora para espalharem algo bom ao redor delas. Essas pessoas carregam dentro alguma coisa que nem a posição, nem o título, nem os recursos conseguem para a gente. Essas pessoas carregam dentro delas alguma coisa que elas espalham ao redor e faz toda a diferença. É com essas pessoas que Deus conta. Deus, no tempo de Tibério, Pilatos, Herodes, Filipe, Anás, Caifás, Deus contou com um João ninguém, lá no deserto. E esse homem transformou o deserto num lugar de esperança. Irmãos, às vezes a gente cria tantas expectativas a respeito de personalidades famosas, pessoas que parecem influenciar tanta gente, porque tem um lugar na internet ou na TV. Deus continua contando com os Joões, que nem nós, que sabem transformar deserto em lugar de esperança. É com essas pessoas que Deus conta. No tempo de João Batista, as pessoas desciam de Jerusalém, que era uma cidade bonita, próspera, uma cidade com palácios, uma cidade com um clima agradável, cheia de água. Elas desciam em direção ao deserto da Judeia, porque em Jerusalém havia pessoas poderosas, mas não havia esperança, não havia atmosfera para a alma da gente. As pessoas desciam a um lugar árido, a um lugar mais quente que a Dias da Cruz, a um lugar onde elas desciam e elas iam lá buscar a voz de um que, quando falava, fazia todos reviverem: João Batista. Irmãos, esse homem transformou o deserto num lugar onde Deus falava e onde quem o ouvia se renovava. Esse é o chamado de Deus para cada cristão hoje. Todos nós estamos atravessando um deserto, todos nós estamos passando por um tempo em que há muita insegurança, há muito cansaço, há muito tudo, mas existem pessoas que tornam o deserto mais difícil, e existem pessoas que fazem o deserto de repente ser ventilado por um ar bom, de confiança, de fé. Eu não sei qual é desses dois grupos que a gente vai querer integrar. Se a gente vai querer ser do tipo de pessoa que transforma o deserto em lugar mais complicado ainda, porque passa pelo deserto brigando, reclamando, só olhando para os obstáculos, espalhando ao redor um clima, uma atmosfera de insatisfação, de descrença. Ou se nós vamos querer ser do time, da companhia de João Batista, pessoas que, quando passam pelo deserto, transformam o deserto num lugar melhor, num lugar de fé, num lugar em que se olha para frente, num lugar de encorajamento. Esse é o chamado de Deus para nós. Todo mundo aqui já deve ter visto em alguma programação da televisão, ou quem sabe você já teve num lugar desse, aquelas dunas que por causa do vento vão se movimentando. Vocês sabem que dunas andam, né? Aquelas dunas de areia, o vento vai arrastando elas para um lado, para o outro. Irmãos, quando a gente está passando pelo deserto, primeira coisa, a gente tem que vigiar para o deserto não entrar e não tomar conta da gente. E depois, enquanto a gente passa, a gente tem que espalhar esperança em quem está em volta. Será que nesse 1 ano e tanto que a gente está vivendo, será que entraram algumas dunas de areia quente,
Será que o deserto avançou para dentro da gente e a gente se deixou levar pela descrença, a gente se deixou levar pela raiva que tantas pessoas parece que estão cultivando na alma? Ou será que a gente está fazendo o trabalho de João Batista, transformando o deserto num lugar melhor? Esse é o seu chamado, lá na sua casa, lá no lugar onde você trabalha, aqui na igreja, lá no lugar onde você convive com as pessoas mais próximas de você. Nossa tarefa não é trazer solução, a gente não tem, mas a nossa tarefa é mudar o ambiente, a atmosfera desse deserto. João Batista, que pregava no deserto da Judéia, ele sabia que não era a solução. Ele não dizia: venham cá comigo e eu vou dar um jeito na vida de vocês. Ele dizia: aprontem-se, porque Deus vai trazer a solução. Aprontem-se, porque a resposta de Deus vai chegar, e vocês têm que estar prontos para abraçá-la quando ela vier. A tarefa da gente é a mesma. A nossa tarefa não é ser solução para tudo, ter resposta para tudo. A nossa tarefa é ajudar as pessoas ao redor da gente a não se entregarem à descrença, ao desânimo, manterem o coração atento e acreditando que Deus tem algo ainda que Ele pode, que Ele vai fazer. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia com atenção, no comecinho dos Evangelhos, você vai ver que os primeiros apóstolos de Jesus, todos eles foram discípulos, amigos de João Batista. João Batista transformou os amigos dele em amigos de Jesus. João Batista transformou as pessoas que conviveram com ele em pessoas que, quando Jesus chegou, estavam prontas para receber. Essa é a tarefa da gente, irmãos. Nossa tarefa não é dar resposta para tudo, e não se cobre isso, porque ninguém tem resposta para tudo. Nossa tarefa não é ser solução. Eu tenho que dar um jeito. A gente mal tem solução para a gente, vai ter para os outros. Agora, a nossa tarefa é como a de João. As pessoas que estão perto da gente, porque estão perto da gente, têm que se sentir mais perto de Deus. As pessoas que são amigas nossas, a quem nós encontramos, que nós buscamos, essas pessoas, elas precisam encontrar um pouquinho de amizade com Deus, por estarem ao nosso lado. O nosso chamado é esse. E se a gente fizer ao nosso redor um ambiente em que as pessoas se sintam perto de Deus quando elas vão chegando, nossa, a gente já vai ter feito algo muito especial. A gente às vezes encontra Deus no deserto. Todos nós sabemos que isso é assim. E quem sabe nesse deserto que a gente está hoje, a gente pode transformar pelo menos o pedacinho em que a gente está num lugar onde as pessoas podem encontrar o Senhor, porque encontraram com a gente, com a nossa fé, com a nossa mão estendida, com a nossa vontade de ajudar, com a nossa maneira de enfrentar os problemas, a vida. Esse é o nosso chamado. Hoje a gente ouviu umas palavras tão boas para dar ânimo novo para a gente. Não vamos deixar a agitação do final do ano roubar essas coisas da gente não, porque com Covid, com gripe, com o que quer que seja, o povo já está num ritmo de final de ano, já está todo mundo meio acelerado, já está todo mundo indo para Dias da Cruz, indo para Madureira, que vocês adoram, coisa boa, Madureira, boa de ficar longe, mas coisa boa, todo mundo animado, tá bom, fica animado, só toma juízo, mas olha, irmãos, essa agitação de sempre, ela às vezes rouba da gente o mais importante, vem pandemia, vai pandemia, e a gente volta para a agitação muito rápido.
Sabe aqueles hamsterzinho que o pessoal coloca em laboratório, rodando, já viram aquilo? Em filme? É a gente. É a gente. Durante a pandemia a gente parou um pouquinho, mas já voltamos, né? Já voltamos. Cuidado com o seu coração, porque a agitação não impede o deserto de invadir o coração da gente. Só ouvir a voz de Deus, só buscar a presença de Deus, mantém o nosso coração verdejando e não deserto. Compras de Natal não impedem isso. Correria de fim de ano não impede isso. Às vezes essas coisas são um jeito meio esfarrapado que a gente tem de tentar se preencher para não pensar muito. Mas olha, se for preciso pensar muito, tem que pensar. Se for preciso sofrer por estar pensando, tem que sofrer. Porque no fundo essa agitação, essa correria, esse compra-compra, não é solução. Estar com Deus, ouvir a Deus, renova a gente por dentro. Hoje o Senhor disse para a gente tanta coisa importante. Aquele que começou em vós uma boa obra, vai completá-la. O Senhor está dizendo para a gente: eu não vou abandonar vocês no meio desse deserto. Eu comecei algo na vida de vocês e eu vou concluir, eu vou levar adiante. Nenhum deserto, nenhuma provação impede Deus de trabalhar a gente aqui dentro. Às vezes a vida parece que freia a gente, mas justamente nessas horas, como Deus remexe aqui dentro. Deus é Deus, Ele pode trabalhar. Eu comecei um trabalho em vocês, eu vou completar. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Irmãos, todo tempo não é tempo de colheita. Nenhum agricultor passa o ano inteiro colhendo. Eu tenho certeza que para a maioria de nós, esse tempo que a gente está vivendo, não é tempo de colheita, mas pode ser tempo de semear. Os que lançam as sementes entre lágrimas, os que se cansam lançando semente, os que suam lançando semente, os que têm esperança, os que cuidam das sementes de Deus na sua vida, em algum momento vão ver essas sementes germinar. Enquanto elas não germinam, enquanto elas não amadurecem, luta por elas, confia em Deus. Se a semente está escondida, porque é assim com toda semente, acredita que vale a pena esperar, vale a pena confiar. O que você está semeando, o que você está dando de você para as pessoas, está valendo a pena, e lá na frente você vai colher os frutos disso. Tempos de semeadura talvez não sejam tempos tão empolgantes como tempos de colheita, mas uma coisa não acontece sem a outra. É tempo de semear. Coragem, tenha ânimo, não desista do chamado que Deus fez para você nesse tempo. Irmãos queridos, o Senhor conta hoje, como contou há 2000 anos atrás, com uns Joões, que diante do mundo não são ninguém, mas que escutam a voz de Deus, e que no deserto animam os seus irmãos a não se entregar ao calor do caminho, ao cansaço do caminho. Quem foi Pilatos, quem foi Herodes, quem foram Anás e Caifás nos planos de Deus? Mas esse João abriu o caminho, esse João acendeu corações, esse João transformou os seus amigos em amigos de Cristo. Esse João é inspiração para a gente acreditar que o que a gente precisa hoje para cumprir a nossa missão, nem a posição, nem o título, nem os recursos de fora nos dão, mas a gente carrega dentro, e quem carrega algo dentro
Hoje, olha, é artigo de primeira necessidade. Pessoas que nesse tempo que a gente está vivendo, carregam algo valioso dentro, são presente de Deus onde essas pessoas estão, porque elas transformam desertos em lugar de bênção, desertos em lugares melhores. Que hoje o Espírito Santo renove o coração da gente e nos faça pessoas apaixonadas pelo chamado que a gente tem do Senhor hoje, ser João Batista nesse deserto que a gente está vivendo. Que você possa dar uma injeção de esperança nas pessoas que convivem com você. A gente já está recebendo tanta injeção, né? Primeira dose, segunda dose, dose de reforço, injeção da influenza, vai chegar daqui a pouco, o que mandar você já dá o braço assim, né? Mas olha, tem uma injeção que é fundamental e que não tem fora. Essa injeção de esperança, vocês sabem, eu já vi gente morrer porque decidiu morrer de tristeza. Eu já vi gente que morreu porque decidiu não ter mais esperança. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Essa injeção de esperança, ela é mais do que um remédio, e ela não está tão disponível quanto as outras, e você tem para dar para os seus irmãos ao seu lado. Você carrega dentro de você Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. Acredita no que você leva dentro, porque é a maior necessidade nesse deserto que a gente está atravessando hoje. Seja João Batista, que as pessoas que se aproximam de você se sintam mais perto de Deus, que você transforme desertos em lugar de bênção, que você dê ânimo, encorajamento para os seus irmãos. Isso não depende do que vem de fora, você carrega na sua alma, é precioso, e eu garanto para você que não há ninguém que não precise. Seja instrumento de Deus, porque como João, você também tem um lugar nos planos do Pai do céu, para esse tempo que a gente está vivendo.